canal Cultura Nostálgica apresenta para você o inesquecível legado e a trágica história de Mama Cass Elliot. Bullying, gordofobia, coração partido. Para os amantes do rock dos anos 60, Mama Cass Elliot, a única voz por trás do grupo vocal Mamas e Papas, permanece uma figura inesquecível. No entanto, por trás do glamour dos palcos e dos hits marcantes, a história dessa estrela da música é repleta de desafios e reviravoltas surpreendentes. Mama Cass Elliot inicialmente tinha o sonho de se tornar atriz, mas acabou se tornando uma celebridade da era hippie como integrante do grupo The Mamas and the Papas. Quando tinha apenas 24 anos de idade, a sua voz inconfundível e o sorriso constante encantaram colegas e fãs, deixando uma marca inegável na música, uma marca que permanece viva até os dias de hoje, mesmo após a sua trágica morte em 1974. Cass Elliot, nascida Ellen Naomi Cohen em 19 de setembro de 1941, na cidade de Baltimore, Maryland, teve uma infância marcada pela influência da música, graças aos seus pais apaixonados por ópera. Ela cresceu em um ambiente repleto de sons e melodia. Todos os 4 avós de Cass eram imigrantes judeus russos, e a sua família enfrentou desafios financeiros significativos durante a sua juventude. O seu pai, envolvido em vários empreendimentos comerciais, eventualmente encontrou sucesso ao desenvolver uma lanchonete em Baltimore, que servia refeições aos trabalhadores da construção civil. A sua mãe era uma enfermeira treinada. Cass Elliot tinha um irmão chamado Joseph e uma irmã mais nova, Leah, que também se tornou cantora e artista musical. A família de Cass viveu em Alexandria, Virgínia, durante a sua infância, antes de se mudar para Baltimore, quando ela tinha 15 anos. Eles moraram brevemente em Alexandria novamente durante o nascimento de Cass, e foi durante os seus anos escolares que Cass adotou o nome Cass, possivelmente inspirada na atriz Becky Cass. Mais tarde, ela adicionou o sobrenome Elliot à sua identidade em memória de um amigo falecido. Enquanto frequentava a escola George Washington em Alexandria, a sua paixão pela atuação começou a surgir. Cass conseguiu um pequeno papel na peça The Boyfriend, uma produção de verão realizada no Hilltop Teatro, em Owings Mills, Maryland. Cass Elliot deixou a escola antes de se formar e partiu para Nova York em busca de sua carreira de atriz, um passo que é mencionado na letra da canção Creek Alley. Depois de abandonar o ensino médio para seguir os seus sonhos em Nova York, Cass iniciou uma jornada de altos e baixos que a levou a lugares que jamais imaginou. Em 1962, Cass fez uma turnê do musical The Music Man, mas perdeu o papel de Miss Mermiston em I Can Get You For Your Hostel, para ninguém menos que Barbra Streisand. No entanto, a música estava sempre presente em sua vida, mesmo enquanto trabalhava como atendente de vestiário no The Showplace em Greenwich. Mas foi somente depois de mudar-se para a área de Washington, D.C., para estudar na American University, que Cass decidiu seguir o seu destino musical. A cena da música folk americana estava fervendo, e foi nesse cenário que Cass conheceu músicos como o baixista e cantor Tim Rose e o cantor John Brown. Juntos formaram o grupo The Triumvirate. Mais tarde, em 1963, James substituiu Brown e o trio foi renomeado como Big Tree. A primeira gravação de Cass Elliot com o Big Tree foi a música Winkin', Blinkin' and the Nod. Lançada pela FM Records em 1963, e um canto fúnebre anti-guerra escrito por Fred Hellerman e Frank Mikoff, Come Away Melinda. Em 1964, o grupo fez uma apresentação em uma noite de microfone aberto no The Barley End, em Greenwich Village, anunciado como Cass Elliot e The Big Tree. Considerada uma das vozes mais bonitas da era do Flower Power, movimento intenso daqueles anos 60, Mama Cass Elliot foi um exemplo explícito de que naqueles anos nem tudo era paz e amor. Se o que aconteceu com ela tivesse o cenário dos dias de hoje, ela seria uma autêntica vítima do que hoje é chamado de bullying. Mama Cass Elliot sempre pagou um alto preço para fazer valer o seu talento, sendo sempre alvo de piadas de mau gosto, já que ela fugia do padrão de beleza da época para ser astro pop rock, ou seja, ela era gorda. Cass e Tim Rose
tinham diferenças musicais e ambos tinham uma forte vontade de que as coisas fossem feitas do seu jeito, ou seja, dois gênios fortes, imagina você. E essa tensão criativa levou ao fim da banda, especialmente depois que Cass Elliot e James Hendrix se casaram secretamente. Na verdade, ela foi usada nesse casamento duvidoso que ocorreu em 1963 com um par para livrar Hendrix da Guerra do Vietnã, uma das práticas usadas na época para fugir da guerra. O casamento foi anulado mais tarde, pois não houve consumação do mesmo. Bom, eles apareceram em vários programas de televisão nacionais da época, incluindo o Ruth and Nanny, The Nanny K Show, 1963, e The Tonight Show. Tim Rose deixou o Big Three em 1964, e então Elliot e Hendrix se uniram aos canadenses Zau Janowski e Danny Doherty para formarem o grupo Magwabs. Pois bem, depois que o grupo Magwabs se desfez, Cass Elliot seguiu carreira solo por um tempo, enquanto que Danny se juntou ao New Journeyman, um grupo que também incluía John Phillips e a sua esposa Michelle. Em 1965, ela aceitou o convite do canadense para participar da banda. John, que não conhecia Cass, e ao serem apresentados, ele se manifestou totalmente contra a sua participação no quarteto por ela ser gorda. Sobre esse assunto, mais tarde, o próprio John Phillips fez o comentário. Ela e Danny eram amigos. Bom, ela estava perdidamente apaixonada por Danny e ela começou a nos seguir por aí. Cass arrumava um emprego como garçonete no clube noturno porque nós não deixávamos ela sentar conosco. Ela ensaiava conosco e depois nós dizíamos: "Ok, Cass, sirva algumas bebidas, estamos indo ao palco." Uma lenda popular sobre Elliot é que o seu alcance vocal melhorou 3 notas depois que ela foi atingida na cabeça por um tubo de cobre, enquanto caminhava por um canteiro de obras atrás do bar onde os New Journeymen estavam tocando nas Ilhas Virgens. Elliot confirmou a história em uma entrevista em 1968. Ela disse o seguinte: "É verdade, fui atingida na cabeça por um cano que caiu, e meu alcance aumentou em 3 notas. Eles estavam destruindo esse clube nas ilhas, reformando, instalando uma pista de dança. Os trabalhadores deixaram cair um cano de metal fino e ele me atingiu na cabeça e me derrubou no chão. Eu tive uma concussão e fui para o hospital. Tive uma forte dor de cabeça por cerca de 2 semanas, e de repente estava cantando mais alto." É verdade, juro por Deus. Amigos disseram mais tarde, porém, que a história era uma explicação menos embaraçosa para o motivo pelo qual John Phillips a manteve fora do grupo por tanto tempo, porque a considerava fora dos padrões. Mais uma vez, a discriminação a atormentava. E você? Conta pra gente nos comentários o que acha dessa discriminação que nossa estrela sofreu, hein? Vai lá, conta lá. Bom, em 1965, Doherty convenceu Phillips que Elliot deveria se juntar ao grupo, o que ela fez enquanto os membros do grupo e ela estavam de férias nas Ilhas Virgens. Com 2 integrantes mulheres, o New Journeyman precisava de um novo nome para a banda. Segundo Doherty, a inspiração veio durante uma conversa enquanto assistiam TV. John sugeriu Círculo Mágico, mas nenhum deles gostou desse nome não. A ideia de batizar a banda de Mamas e Papas partiu de Cass e Michelle, depois de ambas terem visto o integrante do Hells Angels afirmar numa entrevista que as mulheres da gangue eram chamadas de mamas. Curiosamente, os amigos mais próximos diziam que Cass odiava ser chamada de Mama Cass. Segundo Doherty, Elliot foi a inspiração para o novo nome da banda. Cass ficou empolgada e disse: "Sim, eu quero ser mama." Michelle também aderiu à ideia dizendo: "Nós somos as mamas. Nós somos as mamas." Ok, olhei para John, ele olhou para mim e disse: "Os papas?" Problema resolvido. Um brinde, as mamas e os papas. Bem, depois de muitos brindes, Cass e John apagaram. Doherty disse ainda que a ocasião marcou o início do seu caso com Michelle Phillips e mencionou que em uma ocasião, Elliot o pediu em casamento, mas ele estava tão drogado na época que mal conseguia responder. Cass estava apaixonada por Doherty e ficou arrasada quando descobriu o romance dos colegas de banda. Segundo Michelle, ela questionou sobre o caso dos dois. "Não entendo, você pode ter o homem que quiser." Bom, Elliot era conhecida por seu senso de humor e otimismo, sendo considerada por muitos como o membro mais carismático do grupo. A sua voz poderosa e distintiva desempenhou um papel crucial em uma série de sucessos do grupo, incluindo California Dreamin', Monday Monday, e Words of Love.
Mas já em 1967, após uma discussão com John Phillips, Mama Cass Elliot abandonou o grupo e, por uma exigência contratual, uniu-se a ele de novo para a gravação do último álbum. Vou parar aqui rapidinho para fazer um lembrete rápido para você. Não se esqueça de conferir o vídeo aqui no canal, contando um pouco mais sobre o controverso John Phillips, a história bizarra por trás de uma das bandas mais icônicas. O vídeo também tá incrível, vale a pena você conferir. Bom, continuando, esse seria o quarto álbum da banda que atingiu um 15º lugar nas paradas, no qual constava a canção Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you, que foi creditado como sendo gravado por Mama Cass, Why the Mamas and the Papas. E claro, era cantada apenas por ela. Se o The Mamas and the Papas projetava o otimismo californiano e foi uma das bandas de maior sucesso no mundo, o quarteto também projetava uma imagem de hippies bonzinhos, entendeu? Mas a estabilidade interna era minada por recriminações e competição. Por esse motivo, Mama Cass Elliot saiu do grupo e procurou seguir carreira solo. Já em carreira solo, sem a companhia dos antigos integrantes, a sua carreira teve alguns tropeços, o que é normal, né? Mas logo se recuperou e se tornou um dos rostos mais presentes na mídia norte-americana naquele período. Em outubro de 1968, Cass fez a sua estreia solo ao vivo, como atração principal no Caesars Palace, em Las Vegas. O contrato era para um compromisso de 3 semanas, com pagamento de $40 mil por semana, realizando 2 shows por noite. Para se preparar, a cantora passou por uma dieta rigorosa de 6 meses, durante a qual ela perdeu 40 dos seus 136 quilos. No entanto, essa dieta extrema acabou causando problemas de saúde, incluindo uma úlcera estomacal e problemas na sua garganta, que ela tentou tratar bebendo leite e creme, resultando em um ganho de peso de mais 22 quilos. Pouco antes da sua estreia, Cass ficou confinada à cama por 3 semanas devido à sua condição de saúde. Enquanto isso, o diretor musical, a banda e o supervisor de produção tentavam montar o show sem a sua presença. Embora ela estivesse programada para ensaiar por 3 dias inteiros antes do show começar, Cass conseguiu apenas uma parte de uma sessão com a banda antes de perceber que estava perdendo a voz. Ela faltou ao restante dos ensaios e tentou recuperar a voz bebendo chá com limão. Na noite de estreia, um público de 950 pessoas, incluindo celebridades como Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Jimi Hendrix, Liza Minnelli, Mia Farrow e muitos outros mais. O teatro estava lotado. No entanto, nos bastidores, Cass desenvolveu uma febre alta. Amigos e membros da equipe sugeriram que ela cancelasse o show devido ao seu estado de saúde, mas ela considerava a apresentação extremamente importante e insistiu em seguir em frente. Durante a primeira apresentação, Cass estava visivelmente debilitada, a sua voz fraca e quase inaudível. A multidão, apesar da presença de celebridades, não estava receptiva e, no final do show, a cantora retornou ao palco para se desculpar com o público e tentar levantar o ânimo, prometendo que a apresentação melhoraria. Ela então cantou Dream a Little Dream of Me antes de sair do palco, enquanto o público aplaudia friamente. Cass retornou mais tarde naquela noite para um segundo show, mas a sua voz estava ainda pior. E muitos membros da plateia saíram do local de forma barulhenta. As críticas ao desempenho foram extremamente negativas. A revista Square chamou o show de Sing Along with Cass e descreveu-o como um desastre de proporções épicas. O Los Angeles Free Press o classificou como uma chatice embaraçosa, enquanto que a Newsweek o comparou ao naufrágio do Titanic, dizendo que, como um grande transatlântico embarcando em uma viagem inaugural malfadada, Mama Cass deslizou pelas ondas e afundou. O show foi encerrado após apenas uma noite. A cantora voou de volta para Los Angeles para passar por um procedimento médico que foi relatado como uma amigdalectomia, que é a remoção das amígdalas, né? Cass teve uma carreira versátil, que incluiu aparições em programas de variedades de televisão, talk shows e até mesmo no cinema. Bom, na televisão, a nossa estrela geralmente atuou fazendo papéis cômicos em programas como The Andy Williams Show, em 1969, The Smothers Brothers Comedy Hour, em 1969 também, The Donkey Kong Show, 1970. E ela também apareceu no desenho animado do Scooby-Doo, em 1973. No cinema, estreou no infantil A Flauta Encantada, em 1970, onde interpretou a bruxa Hazel nessa fábula musical. Cass conseguiu manter uma carreira solo com bastante sucesso,
lançando 9 álbuns. Ela fez também duetos com vários cantores e cantoras em sua carreira, como, por exemplo, o incrível dueto com John Denver, cantando Live on a Jet Plane, e ainda com Lulu e Double Moore, cantando Sugar Sugar. Em 1973, ela contratou Alan Carr como seu empresário e montou um show chamado Don't Call Me Mama Anymore, que apresentava padrões antigos e novas músicas escritas para ela. O show teve a sua estreia em Pittsburgh, em 9 de fevereiro de 73, e foi um sucesso. Com a sua confiança renovada, Cass Elliot decidiu enfrentar Las Vegas mais uma vez e estreou no Flamingo. Dessa vez, a sua performance recebeu ótimas críticas, e o Las Vegas Sun escreveu Cass Elliot, enfatizando que ela não é mais Mama Cass. Fez uma boa atuação, deixando claro que está aqui para ficar. O público esteve com ela o tempo todo, sem lugares vazios em qualquer lugar. A cantora então continuou as suas apresentações em cassinos de alto nível e casas noturnas elegantes em várias cidades dos Estados Unidos. Foi um período de renascimento e de reconhecimento para ela. A vida de Cass Elliot nem sempre foi fácil. E além da gordofobia, ela enfrentou outros episódios difíceis por trás da fama. Elliot foi casada 2 vezes. A sua primeira união foi com James Hendrix, conforme contamos anteriormente, né? Você se lembra. O casamento nunca foi consumado e foi anulado em 68. Já em 1971, Elliot casou-se com o jornalista Donald von Welderman, herdeiro de um baronato da Baviera. Entretanto, esse casamento também terminou em divórcio após apenas alguns meses. A cantora deu à luz a uma filha, Owen Vanessa Elliot, em 26 de abril de 1967. A identidade do pai dela não foi revelada publicamente até a morte de Elliot em 2008. A sua paternidade foi descoberta com a ajuda de Michelle Phillips, muitos anos depois. Após a morte de Elliot, a sua irmã mais nova, Leah, ganhou a custódia de Owen, que na época tinha apenas 7 anos. E a criou junto com seu próprio filho. Além desses desafios pessoais, circularam rumores de que Elliot estava usando drogas nas semanas que antecederam seu show em Las Vegas. Ela admitiu a um namorado que havia injetado heroína imediatamente antes de subir ao palco, o que a deixou profundamente envergonhada com o desastre que se seguiu. Essa situação a levou a uma profunda depressão. David Crosby, em suas memórias, afirmou que ele e Elliot usavam apiáceos, cocaína e também heroína juntos, com uma preferência por usar heroína em Londres devido à sua disponibilidade na cidade. Outro episódio marcante na vida de Cass Elliot foi um processo judicial em Londres. Em 1967, enquanto estava na cidade, ela foi processada por roubar roupa de cama de um apartamento onde havia ficado em uma visita anterior. Olha só, ela negou a responsabilidade, mas o caso foi levado ao tribunal, onde as acusações foram rejeitadas por falta de provas. Esse incidente levou os Mamas and the Papas a cancelar os próximos shows britânicos, e a banda acabou se separando no ano seguinte. Em uma visita posterior a Londres, Elliot admitiu publicamente que havia sim levado 2 fronhas de cama, dizendo que gostou delas e acabou pegando, mas manteve silêncio devido ao tratamento que recebeu sob custódia policial. Bom, em 1974, após uma temporada de grande sucesso, Cass Elliot telefonou para Michelle Phillips, a sua antiga companheira do Mamas e Papas, para contar sobre as ovações que recebeu todos os dias. No entanto, após desligar o telefone e ir dormir, ela sofreu um ataque cardíaco fatal. O apartamento onde Cass Elliot foi encontrada morta se tornou um local com uma aura sombria, pois em 1978, Keith Moon, o baterista do The Who, também faleceu lá devido a uma overdose de remédios. Além das complexidades da sua vida como uma artista de sucesso, a morte de Cass Elliot foi marcada por um fato pitoresco e curioso. Embora sua causa de morte tenha sido um ataque cardíaco enquanto dormia, um sanduíche de presunto parcialmente comido ao lado de sua cama levou vários tabloides a noticiar erroneamente que ela havia engasgado e sufocado até a morte por causa do sanduíche. Mesmo após a autópsia confirmar que a causa da morte não estava relacionada ao sanduíche, esse boato falso acabou sendo perpetuado pela imprensa sensacionalista e acabou se tornando uma lenda persistente. Um boato maldoso que perdura até hoje, mas que não passa de uma grande mentira. Um dos muitos bullying que a cantora sofreu por seu excesso de peso. O corpo de Elliot foi cremado no cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles, Califórnia. As suas cinzas foram posteriormente enterradas no cemitério Mount Sinai Memorial Park, também em Los Angeles.
A vida de Cass Elliot, também conhecida como Mama Cass, foi marcada por talento musical, desafios pessoais e momentos turbulentos na estrada da fama. Ela era uma voz poderosa, disso ninguém tem dúvida, que se destacou em uma era de músicos notáveis, mas também enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua jornada, desde a discriminação por conta do seu peso, até casamentos de conveniência e outros problemas pessoais. Cass Elliot vivenciou altos e baixos. Infelizmente, a sua vida foi interrompida precocemente. No entanto, a sua contribuição para a música e o seu caráter cativante continuam sendo lembrados e apreciados por fãs em todo o mundo. Cass Elliot deixou a sua marca na história da música e que possamos lembrar dela e lembrar de que a sua jornada, a jornada de um artista, muitas vezes é tão complexa quanto a sua arte. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido demais o nosso episódio de hoje. Muito obrigado por você ter reservado um pouco do seu tempo para estar aqui junto com a gente. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Até a próxima!